Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite. É sempre muito prazeroso retornar a essa casa querida. Não imaginava que já fazia tanto tempo. Para mim parecia que foi ontem, de tão pouco tempo, né? Mas eu lembrava que tinha sido no final do ano. Imaginava que tinha sido em outubro de 2016. E aí ele foi buscar e disse, não, foi dezembro de 2015. Então, são quase 3 anos, né? Que aqui a gente vinha fazer essa visita. Mas, enfim, chegamos, né? Para comemorar com todos que fazem parte dessa casa muito querida, mais um aniversário. E vamos dizer que é mais um aniversário que a gente viu, né? A fundação da casa, né? Quer dizer, tudo quando aqui começou, os primeiros tijolos, e hoje temos a grata satisfação de poder confortavelmente, né? Estarmos aqui muito bem abrigados nessa casa que ficou bonita, né? Bonita de todos os aspectos para nos receber. Então eu fico muito feliz e desejo que muitos outros julhos, né? De anos após anos, 70 vezes, 7 vezes, quantos anos forem necessários, que essa casa continue completando mais um ano de vida e nós sejamos, né? E tenhamos privilégio de poder fazer parte de toda essa receptividade tão carinhosa que na pessoa de Léo, né? Eu tenho o prazer de chamá-lo de Léo e sua esposa. Então eu fico muito feliz de rever aqui, inclusive, outros amigos queridos das casas co-irmãs, né? Das cidades circunvizinhas. Bem, a temática sobre as drogas não é uma temática fácil, né? Nunca foi, nem é fácil falar e menos ainda vivenciá-la. Então requer de nós muita habilidade, muito jogo de cintura para lidar com as drogas, com a drogadição, com os drogadictos, com os problemas familiares, com os problemas pessoais e tudo que diz, né, da drogadição e está envolto. E nós vamos trazer aqui, pelo menos a nossa proposta, discutir a drogadição na relação familiar, né? Mas principalmente nós entendermos qual a relação da família tem com as drogas, né? Ou para que ela surja, ela aconteça a partir de um familiar, um ente querido drogadicto, qual é a relação que essa família tem com tudo isso? Porque nós temos que nos implicarmos, né? Em todas as ações. Então eu tenho que me implicar na relação com esse outro para poder eu entender até onde eu tenho, né, um comprometimento também na escolha desse outro. E a família, ela é copartícipe, né? E nós precisamos entender o sistema familiar para podermos entender o envolvimento de toda essa drogadição em torno da família. Então, para a gente começar, inicialmente, de forma muito sucinta, a gente vai falar, né, de drogas, então, para que nós possamos entender de que nós não vamos falar sobre algo novo. As drogas, ela faz parte de uma escolha humana, está na humanidade desde todas as épocas, desde o nosso primitivismo de ideias até os dias de hoje, nós estamos em contato com as drogas. Lá atrás, no nosso primitivismo, de forma natural. Hoje, muito mais de forma sintética. Mas nós sempre utilizamos e vivenciamos essa relação com as drogas. Então, se não é algo, né, dos dias atuais, faz parte da humanidade. No passado, as drogas elas eram conhecidas como fármaco, né? E como fármaco ou droga, a gente precisa entender o duplo sentido do que nós estamos falando. Por quê? Dependendo daquilo que a gente ingerir, de forma geral, pode chegar em nós na condição de remédio, mas também ela pode virar veneno. E quando chega aqui, complica e mata, não é? Então, nós estamos falando de um duplo sentido. E vamos entender que quando nós estamos falando de drogas, nós estamos falando de componentes químicos.
Eu não estou falando aqui ainda de nada ilícito. Quando nós vamos discutir as drogas dentro das relações familiares, nos sistemas familiares, nós vamos falar muito mais das drogas ilícitas do que das ilícitas. Porque as drogas ilícitas, nós vamos dizer que é uma consequência. Mas é preciso que a gente preste atenção nas lícitas, que estão saindo de dentro para fora. O que ninguém nunca discute, o que ninguém nunca fala sobre elas. Acham muito natural a utilizar-se, né, das drogas lícitas de uma quantidade que mata, né, e adoece, quando se presta atenção apenas nas lícitas, né, que estão sendo aí evidenciadas. Então, o nosso trabalho aqui é desenvolver um processo reflexivo muito mais amplo do que simplesmente falar de maconha ou de cocaína. Vocês compreenderam? Então, nós estamos falando da forma, né, como se utiliza. Então, dependendo do uso, nós vamos estar ingerindo aqui algo que pode ser remédio, mas também pode ser veneno. Um simples analgésico, dependendo da quantidade, nós vamos dizer que ele pode ser veneno. Então, uma pessoa que tem o hábito de tomar uma medicação, olha, se não for uma medicação de uso contínuo, né, necessário à própria sobrevivência, um cardiopata, ele precisa de uma medicação de uso contínuo. Não é verdade? Uma pessoa transplantada, ela precisa de uma medicação de uso contínuo. E nós vamos dizer que essas pessoas, elas são dependentes químicas. Sim, porque ela depende da química para sobreviver. Então, é uma medicação necessária à sobrevivência da pessoa no uso. Então, ela vai, né, colaborar de forma de remédio. Mas, por exemplo, vocês lembram de que Michael Jackson morreu? E o Prince também? Eles morreram da mesma situação, né? Anos diferentes, mas da mesma condição. Alguém lembra? Morreu de overdose. Mas não foi de droga ilícita. Morreu de overdose de analgésicos. E era tão lícito que tinha um médico para aplicar, né? Contratado por ele. E morreu de overdose. E o que é uma overdose? É quando a química, o corpo não processa mais. Os órgãos não aceitam mais. Porque não tem mais processo. Chegou ao limite, né, do que o corpo poderia receber. E aí morre-se de overdose. Então, nós estamos falando de algo que muitas vezes nós temos na bolsa, nós temos em casa, né, de fácil uso, e que as pessoas estão simplesmente se utilizando quando não estão usando drogas ou medicação, porque alguém usou, porque foi bom para alguém. E esquece que nós temos fisiologias completamente diferentes. Então, um mesmo analgésico que pode servir para uma pessoa pode prejudicar uma outra. Então, se precisamos tomar uma medicação, precisamos tomá-la com responsabilidade. E fazendo o efeito real daquilo que eu necessito. E não simplesmente tomar aleatoriamente. Então, tem pessoas que são viciadas e muitas chegam ao nível de dependência por medicação. Por medicamento, tá? Então, falar de drogas é ampliar a ideia. Porque nós estamos trazendo isso para dentro de casas. E aí a gente vai realmente compreender. Então, vamos aí poder também falar um pouquinho sobre a classificação. A classificação das drogas é psicotrópicas ou psicoativas, né? Lícitas ou ilícitas, naturais, semissintéticas e sintéticas. Aqui é uma droga natural, já está dizendo, daquilo que vem da natureza. A semissintética é uma metade dessa com a metade de laboratório, né? Então, meio a meio. Ela também se estrutura na condição, ou pelo menos elas são classificadas nas condições de depressoras, estimulantes e perturbadoras. Então, quando nós falamos de uma droga depressora, não é que causa depressão, doença. A droga depressora, ela age, né? É aquilo que a gente usa, coloca para dentro, faz uso e ela deprime o sistema nervoso central. Ou seja, ela diminui o ritmo, né? Então, o analgésico, ele é um anestésico. Então, todo anestésico, ele é depressor, né? Ele diminui o ritmo do sistema
nervoso central. Quando falamos de estimulantes, nós estamos falando exatamente o oposto. É aquilo que usa e faz com que o sistema nervoso central entre em pico, né? Coloque a pessoa para cima, né? Né? Fica vivo. As perturbadoras, a gente vai dizer que são aquelas que levam o sujeito às alucinações, né? Ao desequilíbrio. Então, eis aí as classificações, né? Além das classificações, nós também vamos apresentar aqui de forma muito rápida as drogas muito mais comuns, né, utilizadas nas nossas casas, vistas por qualquer um, porque não adianta trazermos aqui para a discussão ideias ou drogas que, vamos dizer, são raras ou minimamente conhecidas. Então, a gente está falando aqui de algo que está dentro das nossas casas e de forma muito corriqueira. Então, nós temos nas nossas casas muito medicamento, né? E no Brasil nós temos uma indústria farmacêutica extremamente potente, né? E que no Brasil ainda é um dos poucos países que nós temos comercial, né? Ou comerciais que vendem, né? Fazem propagandas de remédios em nossas televisões, né? O que uma boa parte dos países não se utilizam mais disso, né? Proibido terminantemente. Então, no nosso país ainda tem a indústria da medicação na nossa televisão, né, nos orientando, né, ou nos dando condição de dizer do milagre da medicação e a gente passar numa farmácia e comprar. Nós temos no Brasil farmácias e supermercados. Né? Você entra hoje numa farmácia, ela virou um supermercado. Está ali à distância de uma mão. Né? Você só precisa pegar e passar no balcão e pagar. Então, veja o nosso sistema como facilita, né? Ou leva você ao uso de forma muito fácil. Aí nós temos aqui as sintéticas, né? Aqui eu botei um exemplo do crack, o tabaco, ainda muito utilizado, o álcool e a cannabis, que é a maconha. Então, essas são as drogas mais comuns e mais do dia a dia da nossa sociedade, certo? Além disso, nós também temos os tipos de usuários. E é interessante que a gente possa também conhecer um pouco o usuário. Por quê? Porque há muita confusão. As pessoas conhecem pouco e confundem bastante o que vem a ser um usuário. Então, normalmente, a gente se depara com esse usuário aqui muito corriqueiro, né? Muito falado. As pessoas falam que são usuário social. E eu sempre fico muito curiosa, confesso a vocês, de saber o que é social para esse outro. O que é que vocês acham que vem a ser um usuário social? Descrevam para mim. Enquanto isso, eu bebo água. O que é um usuário social? Que toma a cervejinha no final de semana. Cervejinha no final de semana. Bebe numa festa. Certo. O que mais? Fala, gente. Você falou, Léo, que eles iam conversar muito, hein? Hã? É, né? Quando tá agitado, para se acalmar. Agitado? Usa para se acalmar. Usuário social? Sim. Não muito. Quando tá no extremo. Oi? Quando tá no extremo. Também não. Só final de semana. O Léo também falou a mesma coisa. Cervejinha de final de semana. O que mais? É como se fosse um cartãozinho que dissesse que ele não é viciado, que ele nunca teve daquilo, mas utiliza para ajudar na interação social dele. Certo. Eu entendi a proposta dele, né? Mas como é que ele usa esse para fazer essa interação? Pode ser para ser aceito. Não, aí você está dizendo os motivos. Eu estou dizendo como é que ele usa isso. Essa pessoa, para ser aceita e fazer a interação, ele bebe 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, uma garrafa, meio litro, como é isso? Porque eu quero saber o uso social, não é como, por que ele usa. Entendeu? Na presença de determinadas pessoas. Oi? Quando está na presença de determinadas pessoas. Na presença. Pois é. Então, vamos fazer uma análise. Alguns disseram a questão da
final de semana. Ora, minimamente, nós temos durante um mês 4 finais de semana. Né? Então, significa que os que disseram do final de semana, esse usuário aí, ele é bebedor do final de semana, né? Aí também falou para desinibir, né? Para estar na frente de algumas pessoas. Então, imagina cada vez que a pessoa estiver na frente de alguém, beber uma. Né? Chegou o final de semana, bebe também. O que vocês estão trazendo é a ideia geral mesmo, né? Então mas é quando vai na festa. Sim, mas se a gente for olhar nos dias de hoje, tem festa todo dia. Né? É o final de semana. Se você multiplicar minimamente 4 finais de semana por 12 meses, então não tem nada. Quando a gente fala do ponto de vista técnico, o que vem a ser um usuário social é aquela pessoa que não tem hábito do uso. Compreende? Não tem hábito. Estou com dor de cabeça, mas eu gosto de meditar, eu gosto de botar gelo, eu gosto de fazer qualquer coisa, menos tomar remédio. Quando eu venho tomar, é a última coisa que eu escolho. Vocês compreenderam? Aí eu vou e tomo aquele analgésico. Eu estou numa festa. Aí é dia de domingo, um churrasco, é dia de domingo, feijoada, né? É o aniversário de alguém, eu fui nos 15 anos, num casamento, numa formatura, uma festa. Aconteceu uma festa. Aí está ali rolando, está numa praia de 40 graus, né? Na cabeça, aí vem aquela cerveja suada, né? Que a pessoa diz que a loira está suada, pega assim, está aquela coisa descendo. Aí tem uma pessoa lá que diz assim, tu quer um copo? Ó, a gente está tomando um vinho, tu quer uma taça? A gente está tomando essa cerveja, quer uma lata? A gente está fumando esse cigarro de maconha, tu quer um trago? A gente vai fumar essa carreira de cocaína, tu quer dar um cheiro? A pessoa olha assim, ela não tem hábito. Ela diz, deixa eu experimentar esse negócio aí. Aí ela vai e faz. Sabe quando é que ela vem fazer isso novamente? Meses a fio. Vocês compreenderam? Então, quando ela vem usar novamente, quando foi que você bebeu a última vez? Ela vai pensar. Ela vai dizer, meu Deus, eu não me lembro a última vez que eu tomei um taça de vinho ou um copo de cerveja. Porque ela não tem o hábito do uso da droga. Compreenderam? Então, isto é que a gente vai dizer que é o usuário social. Por quê? Porque ele é moderado, esporádico, eventual e recreativo. Ele brinca com a droga. Ele não vive em torno dela. Ele não tem hábito. Se perguntar, ele vai buscar na memória quando foi que ele usou isso. Vocês entenderam? Eis aí a grande diferença. É diferente do que a gente chama de usuário abusivo. O usuário abusivo é o que vocês disseram. É aquele que chega na sexta-feira e já sai no happy hour, né? A turma está ali, saiu do trabalho, para na barraca, para no barzinho, para não sei aonde. Aí gosta de tomar uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas, enfim. Toma o uísque dele, usa o que ele quer usar, mas ele usa repetidas vezes. E, por sinal, todo final de semana, ou de quando em quando, ou quando tem festa. Como tem festa todo dia, ele usa todo dia. E aí a gente vai dizer que é um usuário abusivo. Por que é abusivo? Porque ele faz abuso da substância. Ele usa além do que deveria, né? Só para que os senhores tenham uma ideia, se nós fôssemos beber, o ser humano, fosse beber, por exemplo, a cerveja corretamente, para que o nosso corpo processasse a cerveja, nós pegaríamos uma lata de cerveja, tomaríamos ela e só poderíamos tomar a segunda depois de 40 minutos. Porque é o tempo que o nosso corpo vai gastar, nossos órgãos, para processar aquela primeira cerveja. As pessoas bebem assim? Não, ninguém fica 40 minutos com a lata para pegar a outra 40 minutos, outra lata, e assim sucessivamente.
Se isso acontecesse, diríamos que estaríamos todos bebendo corretamente. Por quê? Porque se a primeira cerveja estaria processada, aí poderíamos tomar a segunda e assim sucessivamente, 40 minutos. Só numa dose de Dreia tem 60% de álcool. Aquela pequenininha. Né? Então, para uma pessoa que bebe, por exemplo, 3 doses de Dreia, uma pessoa que bebe cerveja, ela vai precisar beber 7 latas para poder alcançar a mesma teor de álcool de 3 doses de Dreia. Quem bebe mais? Quem bebe 7 latas de cerveja ou quem bebe 3 doses de Dreia? Quem bebe mais? 3 doses de Dreia é maior do que a quantidade de álcool, maior do que a necessidade. Vocês entendem? Então, a gente precisa ter conhecimento da substância química que eu estou me utilizando. E é o que as pessoas pouco buscam, né? Simplesmente se levam pela onda. E aí não sabe o prejuízo da química que está sendo. Porque quando nós colocamos uma química para dentro, todos os nossos órgãos serão comprometidos por ele. Inclusive um analgésico. Qualquer remédio, qualquer química, nós vamos estar comprometendo a nossa fisiologia. A gente precisa prestar atenção nisso. Então, esse usuário abusivo, quando exagerado, né? Aí aqui ele entra no contexto do exagero. Olha, um usuário exagerado é aquele que começa e não sabe parar. Ele só para quando realmente, né, chega nas últimas. Então, por exemplo, uma questão do alcoolista. Quando a gente se depara com um alcoolista exagerado, ora, começa, não sabe parar, normalmente é um tipo de pessoa que chama atenção, ele tem postura inadequada, ele dá vexame, ele briga, a polícia bate e as pessoas se separam dele. Porque não aguenta. Existe aquele que a gente vai chamar de bêbado chato, né? Que é aquele que bebe, quando não aguenta mais vai e dorme. Mas isso não significa que o ato em si não esteja prejudicando o seu sistema. Ele não é um bêbado violento, não é? Como esse aqui, que para e dá vexame. Mas todo o sistema fica prejudicado a partir da dependência do álcool, né? Aqui nós estamos falando de um bebedor ou de um drogadicto abusivo. Ele usa a substância além do necessário. E que, por ser abusivo, ele entra em todas as áreas dos riscos, inclusive na questão financeira, porque gasta bastante, né? Levando prejuízo ao seu sistema, né? De onde ele está inserido financeiramente. Então, esse exagerado, normalmente ele termina, ou se é casado, tem a separação, se ele tem família, a família, né, vive com discussões e com separações dos membros, porque praticam a segregação, né, afasta-se, ou simplesmente são aquelas pessoas que vão viver nas delegacias da vida, né, porque a pessoa está sempre buscando confusões. E aí sim, no fim nós vamos para o uso da dependência, né? O uso da dependência é prioridade na vida. A droga deixou há muito tempo de ser secundária e agora passa a ser o papel principal. Qual é a diferença para que os senhores entendam, né? Senhores e senhoras, bem fácil. Esse usuário, por exemplo, vai ter um show, né? Com vários artistas, né? São João de Caruaru. Vamos botar, né? A festa mais popular nossa. Então vai ter o show lá de São João do Caruaru. O show é pago, né? E tem vários artistas dos famosos. Então esse primeiro usuário aqui, ele vai comprar o ingresso dele para ver o quê? Os artistas. Ele está interessado em ver os artistas. Ainda que lá no show está dizendo que tem o quê? Open bar. Quando tem um espaço com open bar, nós estamos falando de quê? Bebida gratuita. Para todo mundo, não é assim? Você compra o ingresso, vai ao show e a bebida está lá disponível para todo mundo. E por sinal, dependendo de alguns shows, bebidas assim de alta qualidade, né? Para quem conhece. Aí esse primeiro aqui comprou o ingresso dele
ele não vai ficar pensando no que vai ser servido para beber. Quando ele está lá no show, ele é daquele tipo que já chega e já fica na grade, né? Ali da grade lá na frente, que ele quer ver tudo o que se passa. Ainda paquera uma pessoa aqui, paquera outra pessoa ali, fica com uma menina ali, fica com um menino ali. É aquela pessoa que está para curtir o show. Aí alguém sai, peraí que eu vou buscar uma cerveja lá no open bar. Aí ele faz, traz uma para mim, traz uma água, né? Traz um refrigerante. Ele nem vai lá, ele pede. Aí a pessoa vem e entrega lá, mas ele está ali curtindo o show. O segundo já compra o ingresso por conta do open bar. Vocês estão entendendo a diferença? Ele já quer saber qual é a bebida que vai ser servida lá. E aí ele já fica, também vai curtir o show, também vai, né, ficar com a menina ali, com o menino acolá, mas ele está o tempo todo de copo na mão, né? E o tempo todo de copo na mão e circulando em torno do espaço gratuito de bebida, que não é gratuito, né? Porque ele já pagou lá no ingresso. E esse último aqui, ele nem sabe quem cantou. Ele não saiu do lado do bar. Se for com a família, ele vai dizer muito simples, não, fiquem à vontade aí, lá para meia-noite vocês chegam aqui. Vá, pode ir. Se você perguntar o que cantou lá, ele não sabe. E normalmente quando a família retorna, né? Acabou o show, que chega lá para vir buscar ele está caído. Porque ele e ela, né? Porque já bebeu tudo que tinha de beber. Compreende as diferenças? Então é uma questão de valores. O que representa, né? Nesse espaço aquilo que está lá. Então, uma pessoa, ela sempre vai se interligar com aquilo que ela valoriza. No primeiro, o valor para ela é o show. São as pessoas, o menino, a menina, ele quer paquerar, né? Ele quer ficar, ele quer beijar na boca. Ele não está se preocupando com o que está servindo lá, se tem comida, se vai beber, nada. Quando muito, ele sabe que se sentir sede, ele vai lá, pega um refrigerante, ele vai lá, toma uma cerveja, ele vai lá, toma uma água, mas ele não perde a senso-percepção e não muda o comportamento. Ele se governa. O segundo já vai ser carregado e alguém vai levar, né? Fica dando aqueles espetáculos, né? Fica amigo de todo mundo, né? Esse último já sai na ambulância, né? Quer dizer, realmente ele só para, né? Quando não tem mais. Ele vive em torno da droga. Então, eis aí as grandes diferenças. E eu acho que vale a pena a gente saber, para poder a gente compreender o espaço onde nós estamos. Então, normalmente a família, né, quando a gente se depara com essas situações e chegamos no nível do terceiro, a pergunta que as pessoas normalmente fazem é: quais as razões que levam alguém a tornar-se dependente de álcool e outras drogas? É uma pergunta extremamente pertinente, mas a gente também precisa entender o sistema de cada pessoa. Cada um é cada um, né? Nós não podemos dizer que não somos dependentes, né, químicos, mas nós somos dependentes de outras esferas. E a gente precisa entender que esses aqui escolheram a química e nós estamos escolhendo outras esferas. Tá? Então, o que é que leva? Quais razões levam uma pessoa à dependência química? Primeiro, para a gente responder isso, eu preciso entender que quando eu falo de dependência química, eu estou falando de algo multifatorial. Se é multifatorial, significa que tem características vastas. A gente não pode interligar dizendo isso é isso, porque não é. Isso pode ser, mas pode ser também isso, com mais isso. Mas a base para nós entendermos essa multifatorialidade, ela diz de, inicialmente, uma pessoa pode desenvolver a dependência química porque ela tem uma base hereditária que leva ela a isso. Base hereditária significa dizer daquilo que ela herda, né? É uma herança. Nós herdamos não só coisas materiais, né? Nós herdamos também dos nossos hábitos. Então, tem muita gente que desenvolve a dependência química por herança. Ela aprendeu dentro de casa. Dentro de casa,
A química é lícita. Ela vivenciou essa experiência. E, naturalmente, ela traz consigo e desenvolve, né? Aí a gente vai chamar isso de fenômeno de repetição. Repete aquilo que herda. A gente vai dizer que também, né, uma outra característica é o meio sociocultural. Colabora e colabora mais do que vocês podem imaginar para que uma pessoa desenvolva a dependência química. Então, a gente precisa observar o lugar onde o sujeito está inserido, ou os lugares. Então, que lugar, com que frequência, os níveis, né? Nas amizades, as pessoas com quem ele convive, ele e ela, né? Convive diariamente. O que é que faz parte desse meio onde essas pessoas estão inseridas, naturalmente vai colaborar para a dependência química. Um outro fator que também precisa, que não pode deixar de ser visto, é a subjetividade do sujeito. Quando a gente fala da subjetividade do sujeito, a gente está falando das características pessoais, ou seja, o eu, que se diferencia, né? O outro não sou eu. Então, dentro de uma casa, nós vamos ter 2, 3, 4, 5, 10 irmãos. Um vai escolher a dependência química. Por quê? Porque nós estamos falando de uma característica pessoal do indivíduo. Enquanto ele escolheu a dependência química, se formos observar os outros irmãos, nós vamos observar de forma muito fácil que eles escolheram outros espaços, né? Então, dentro de uma casa, nós observamos de forma muito fácil. Um pai que é alcoólatra, a mãe que é depressiva toma remédio contra a depressão, o filho que fuma maconha e a filha que come demais. Aí eu pergunto a vocês, qual a diferença entre os 4? Qual a diferença entre os 4? Exatamente. Mas percebam que o nível de sofrimento do sistema, de forma muito fácil, observa-se o adoecimento do sistema familiar. Eles estão escolhendo apenas o produto diferente, mas o adoecimento é o mesmo. Mas se for avaliar quem é o errado entre os 4, e que a família vai julgar que entre os 4, aquele ali é que realmente tem um problema. Hã? O que usa maconha. Exatamente. E por que ele é o problema da família? Porque as outras 3 drogas é lícita, ou são lícitas. Vocês entenderam? Então a família vai entender que o erro está naquele, porque aquilo que ele usa é ilícito. Mas não consegue observar-se que está tão quanto adoecido quanto aquele. Ele escolheu a maconha, mas o outro está escolhendo o álcool. Mas o álcool pode. Vocês entendem? É esse julgamento que a gente precisa ter, esse olhar apurado do lugar onde eu estou e do lugar que o outro parte, para que eu possa compreender o meu sistema familiar e quanto esse sistema familiar está adoecido ou colaborando para esse adoecimento conjunto. Queridos, quase ninguém faz isso. É muito mais fácil fazer transferência do adoecimento do outro. Então, é algo muito mais profundo quando nós vamos fazer uma análise de uma dependência química. Então, além da subjetividade do sujeito, que vai dizer das suas escolhas, né? Esse escolheu as drogas e nós escolhemos outras coisas. Também existe aqui, aí nós vamos incluir o processo reencarnatório. Por quê? Ainda que o processo reencarnatório entre aqui como o último, né? Na escala, está na base, e está na base porque é o primeiro. Para que eu entenda a questão hereditária, sócio e subjetividade, eu preciso conhecer o sujeito no seu processo reencarnatório, porque chegamos aqui carregando conosco uma história de vida que muitas vezes nós não damos conta, né? E naturalmente nós seremos arrastados para as nossas tendências, porque a sociedade vai facultar a análise, né, e a vivência das nossas tendências.
Tudo que está aí fora é lícito, mas nem tudo me convém. Para que eu possa compreender de que é lícito, mas não me convém, eu preciso ter autocrítica. E aí sim poder fazer boas escolhas. E aí a gente vai dizer, no processo reencarnatório, o que está conosco? Onde nós nos arrastamos? Então, eu preciso me conhecer. Por isso que quando vem, desde os filósofos antigos, o Cristo vem e restabelece a ideia. Aí vamos para a doutrina espírita e ela novamente toca na mesma questão. Do autoconhecer-se e modificar-se, isso não é piegas. Isso é necessidade para minimamente a gente passar pela vida de forma harmônica. Eu não posso conhecer o que está lá sem eu saber o que está aqui. Eu só posso entender o que está lá quando eu dou conta do que eu conheço aqui. Então eu preciso investir em mim, porque só eu sei de mim. Eu preciso me conhecer para poder construir objetivos de vida. Saber quais os objetivos de vida, construir metas, saber como chegar, construir os meus caminhos, porque eu preciso dar conta de mim. De resto, todas as pessoas que gostam de nós, o máximo que vai poder fazer por nós é vibrar. Fora isso, não vai nos carregar nas costas. Porque, como nos disse o mestre, a porta da felicidade só entra um por vez. E é cada um a seu tempo. E ela se molda ao perfil do viajante, né? De quem vai passar. Então, por mais que os outros nos levem nas costas, chegará um momento que eles vão ter que nos deixar a caminho. Porque é mérito caminhar, né? Com as próprias pernas. Agora a gente viu a nossa amorzinho aqui, né? Fortemente fazendo a prece. Assim também somos nós. Nas provas da vida, ninguém vai pegar nas nossas mãos para escrever. Somos nós que temos que ter o conhecimento e responder, para que tenhamos mérito. Porque nós não temos para com Deus privilégio. Nós temos para com Deus merecimento. A cada um, segundo as suas obras. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nem mais e nem menos, né? E isso é lei de amor, de justiça e caridade. Se eu escolho, então eu que me responsabilize por aquilo que eu estou escolhendo. Então isso vai dizer do sujeito. Então quando vamos falar de pais e filhos e drogas, eu também preciso, além de analisar a subjetividade do sujeito, eu preciso também conhecer a subjetividade da família. Porque a partir da subjetividade da família eu vou poder entender de que forma este sujeito foi inserido na vida, porque nós somos escritos pelos nossos pais, sejam eles quem forem. E seja lá a forma como nós chegamos ao mundo, é uma inscrição. Uma criança abandonada, que a gente vê, né, escuta aí o tempo todo nas redes, na televisão, nos noticiários, uma criança recém-nascida, abandonada no hospital dentro da lixeira. Horroroso, né? Mas tem pessoas que fazem, né? Então, essa criança, essa história que nós ficamos sabendo, isso é uma inscrição. Ela pode jamais ouvir falar na própria história de origem. Só que nós temos uma coisa chamada inconsciente. O maior contributo, né? Além de toda a sua obra, de Freud para a humanidade. O que é que a doutrina vem dizer do inconsciente? É a história do espírito. E o inconsciente, ele não está parado como gavetas fechadas. Ele está o tempo todo em movimento. E é essa sensação que nós temos desse inconsciente modificando, né, sendo trabalhado, que diz das nossas faltas, e aquele sentimento que a gente resguarda de dizer assim, meu Deus, eu estou sentindo um vazio, eu sinto uma coisa que está faltando, mas eu não sei o que é. É o inconsciente, né, trabalhando, jogando informações para dizer assim, autoconhecimento, né? Eu preciso mergulhar nessas faltas para poder eu compreender e fechar essas faltas, sanar essas faltas de forma correta. E não de qualquer jeito. Então, a subjetividade da família também vai dizer da escolha desse sujeito. Aí, quando a família se depara com o sujeito drogadicto, né? A família normalmente também diz, eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha família. Essa frase é muito corriqueira, chega mesmo a ser um clichê, né? E por que eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha família?
Eu só posso ter esse referencial se minimamente eu tenha uma família íntima, relação de intimidade, relação de cumplicidade, relação de compartilhamento, relação de família privada, sem ser pública, relação de autorrespeito, lugares muito bem definidos e muito bem respeitados, correlação, né, de compartilhamento com relação de respeitabilidade pelo lugar que esse outro ocupa. E aí a gente vai dizer que uma coisa como essa acontece é surpresa. Mas, se nós encontramos famílias com autoritarismo, famílias em que os seus membros ou os seus pai ou mãe, né, em dado momento, são pessoas que não dialogam, são pessoas personalistas, são pessoas agressivas, são pessoas autoritárias, são pessoas que não dão voz e vez e o lugar a outra pessoa, são filhos, muitas vezes, de órfãos de pais vivos. Como não imaginar que isso é possível acontecer? Então eu preciso refletir profundamente no sistema familiar que eu tenho. Porque tudo, se o sistema familiar é desarmônico, é desagregado, a gente pode imaginar que tudo é possível acontecer. Porque se não existe harmonia, não pode ter verticalidade. É um sistema que está o tempo todo balançando. E eu preciso entender qual é a parte, o que está faltando. Porque as dependências ou as relações, elas são flutuantes, né? E a gente precisa conhecer os papéis de quem paterna, de quem materna, da condição de filho. Então, tem tantos filhos que não foram paternados pelos seus pais, tantos filhos que não são maternados pelas suas mães, tantos filhos que também não amam, né, e não se dedicam a esses pais. Então, olha, são sistemas que estão suspensos, né? Não são sistemas no integral, são sistemas que estão na superfície. E a gente precisa entender isso. E isso, quando falta, é extremamente adoecedor para todos que fazem parte do sistema. Então, diante disso, olha, normalmente uma pessoa drogadicta, quando ela surge da família, ela vai se deparar com a condição marginalização. Ela será marginalizada. Marginalizada dentro das casas e fora delas. Porque a nossa sociedade realmente é uma sociedade altamente preconceituosa. Ela, quando se depara com um drogadicto, ela não vê o ser humano, ela vê a droga. Ela, quando se depara com um drogadicto, ela não vê a história do sujeito. Ela simplesmente só vê o ato do sujeito. Então, uma pessoa drogadicta, ela vai fatalmente ser marginalizada, dentro e fora. Ela vai passar por um processo de segregação, ela vai passar por preconceito, discriminação, hostilidade, rejeição e será a culpada de todo o desarranjo, né? De toda a desarmonia que a família julga existir naquele ambiente a partir do surgimento dela. Então, normalmente, né, as pessoas de dentro de casa, todas têm uma série de dificuldades. Mas quando o drogadicto se apresenta, as famílias têm uma tendência a dizer: minhas falhas são pequenas diante dele ou dela. Então, aquilo que eu fazia de errado ficou pequeno, agora que eu tenho aqui dentro da minha casa uma pessoa, né, que faz algo muito pior, que é adepto das drogas, certo? Além disso, a gente vai se deparar que agora essa pessoa descoberta pela família, ela passou agora na família, no bairro, na sociedade, no lugar ou nos lugares onde está inserida, ela passou agora a ocupar um lugar de destaque. Ela é o destaque da família. Sabe aqueles meninos, aquelas meninas, que as pessoas olham assim e não dá nada, porque é aquela pessoa sem brilho, é aquela pessoa que não se destaca na escola, pode até ser os CDFs, né? Os bons, mas não pertence ao time da escola, não é o menino ou a menina mais paquerados, né? É aquela pessoa que diz assim, embotada, sem brilho. É aquela pessoa que na escola, ou no prédio onde mora, ou na rua onde mora,
não consegue construir amizades, porque ela acredita que ela é feia, que ela é sem graça, ele e ela, né? São ideias da pessoa, construídas por ela uma boa parte. Então é aquela pessoa que dentro de casa não dá trabalho, vive dentro do quarto, o que é lamentável. O meu filho, eu escuto muitas mães, o meu filho não dá trabalho nenhum, quando chega vai direto para o quarto. Isso é lamentável. Como assim? Por que não está interagindo com a família? Por que não está em sala? Por que não está batendo um papo, né? Lógico que os adolescentes, os jovens, ele tem que ter o momento deles, né? De estarem nos seus quartos, de estarem na rede social, de estarem batendo papo com seus amigos, massa, sem problema nenhum. Mas não é o objetivo principal. E se isso acontece, é porque está faltando outra coisa de interação muito maior em relação a esses membros familiares. Então a gente precisa também prestar atenção. O jovem tem que ter o espaço dele, sim. Tem que relacionar-se nas linguagens dele, sim. Os tempos são outros. Mas isso não é o objetivo de vida de ninguém. Nós somos gregários por natureza. E nós necessitamos e nos tornamos sujeitos na relação com o outro. Ninguém torna-se sujeito a subir no muro, não é? A gente torna-se sujeito na relação com o outro. Então, se dentro de casa isso não acontece, eu particularmente coloco N interrogações, porque tem alguma coisa errada nessa interação, falta do diálogo, né, nessa conversação. Então, ele agora ocupa. Então, lá na escola, ele não era ninguém. Não tinha grupo, não era aceito. Agora, descobriram a escola, descobriu que ele fuma maconha. Ela fuma maconha. Olha aí, passou a uma pessoa que não era ninguém, passou agora a ser o maconheiro da escola. Lugar de destaque. Todo mundo agora sabe que ele ou ela é o maconheiro da escola. É o maconheiro da rua, é o maconheiro do prédio, é o maconheiro do bairro. Ele não era ninguém. Agora é quem? O maconheiro do lugar. Ocupa um lugar de destaque. Impossível não vê-lo. Não é verdade? Porque agora todo mundo fala em torno dele. Chamou a atenção. Agora estão olhando para mim, né? Agora sabem que eu existo. Da pior forma, mas está sendo visto. Então, ocupa o lugar. Por quê? Porque antes estava lá. Agora está onde? Aqui. E quando está aqui, não tem como a gente não ver. Não tem como não fazer parte, né, da nossa história, certo? Aí a família normalmente também diz assim, a família só entende que os problemas existem porque existem as drogas. A partir daí eu fazia uma palestra como essa, lá foi um seminário, lá em, como é, meu bem, a cidade que a gente foi? Surubim. Fomos em Surubim. E lá o dirigente do seminário era uma delegada. Quando eu falei sobre isso, ela disse: o pior, Rosimério, é que muitas famílias só vão saber que ele se destaca quando estão lá presos, quando chegam lá na delegacia, né? Que a gente manda chamar os pais, é que os pais vão ficar sabendo que esses filhos já estão se drogando e se drogando há muito tempo. E agora ele ocupou um lugar de destaque, né? Na cidade, porque ainda tem a questão da delegacia, né? Que anuncia ali para todo mundo. Imagine vocês. Mas isso está acontecendo enquanto nós estamos sentados aqui, nesse bate-papo. Então, a família entende que o problema agora existe porque existem as drogas, quando na realidade as drogas, queridos amigos, não é causa. As drogas são sintomas. Ou é sintoma. Quando as drogas aparecem, o problema da família e o problema de todos os envolvidos já está lá faz muito tempo. Só que as pessoas não percebem. Passam agora porque ela está se destacando. Faz parte do sistema familiar. E agora a família começa a entender que ali tem um problema. Mas o problema da família já está lá faz muito tempo. E não se conversa sobre ele. Ou pelo menos não entende como deveria entender o problema que é ou faz parte da família. E aí as pessoas vão para a pergunta do porquê. Por que você está se drogando? Por que você escolheu isso? Por que você está fazendo isso? Olha, se nós formos perguntar a qualquer drogadicto por que ele escolheu o caminho das drogas,
o que não vai faltar para eles são respostas, das mais diversas. Respostas que simplesmente não vão satisfazer, né? Porque não dizem da realidade. São respostas. Então, eu trouxe aqui algumas, né? Que talvez a gente vá... Então, eles vão poder dizer, né? Alguns vão responder. Por prazer, porque é inegável. As drogas, inicialmente, elas são extremamente prazerosas, né? Ninguém toma 40 graus na moleira uma cerveja para dizer que a cerveja é ruim. Não é verdade? Ela é prazerosa. Para quem bebe, ela é gostosa, né? Então, vão dizer que é por prazer, por fuga, alteração de consciência, insegurança. E olha que bota insegurança nisso. Vai dizer também que começou ou usou por curiosidade, transgressão, identidade de grupo. Ali a gente volta àquela condição, né, sociocultural. Tem muitas pessoas que se envolvem com as drogas por conta do sistema de grupo, né? E muitas vezes esses grupos foram aqueles grupos que, na pior das horas, acolheu aquela pessoa, né? E se é acolhimento, quando a pessoa está com sofrimento na alma, né? Se você chegar numa esquina e encontrar um sujeito só com um olho e 2 dentes, você vai dizer que é a coisa mais linda do mundo, se ele acolher você. Porque tudo que a gente precisa é de acolhimento, né? E a última coisa que nós vamos observar é se a outra pessoa é bonita ou ela é feia. Querer saber que se naquele momento foi uma pessoa que me acolheu, né? Então, transgressão, identidade de grupo, diminuição da ansiedade. Aí tem também os que dizem, né? Que tem os fatores ambientais, os hábitos familiares. Veja quantos porquês aqui está respondendo. Aí vem a cultura da sociedade que estimula o consumo, os rituais de costume da comunidade. Aí temos também informação, propaganda, outras diversas, mas principalmente a gente também precisa observar as características da personalidade. Normalmente são pessoas muito frágeis que tendem a ter dificuldade de enfrentar os problemas. Quando uma pessoa se fragiliza emocionalmente e ela tem baixa autoestima e insegurança profunda, dificilmente ela sozinha dá conta das suas dúvidas, né? Dos seus anseios, das suas necessidades. Então, ela tem uma tendência, né, a paralisar diante dos problemas e não fazer enfrentamento. Nós precisamos fazer enfrentamentos, construir ações para sanar as nossas dificuldades. Todas as vezes que as dificuldades se apresentam, os problemas se apresentam para nós, os problemas existem para testar a nossa capacidade de resolvê-los. Eles não existem para a gente paralisar neles. Nós precisamos crescer, né? E crescer não é ficar maior, né? Crescer não é ficar grande, é ficar maior, ficar melhor. Então, para que nós possamos crescer, a gente precisa entender que o nosso crescimento vai dizer de maturidade emocional. Maturidade emocional nem sempre está na mesma linha entrelaçada com a idade que a gente tem cronológica. Eu conheço muitas pessoas de 40, 50, 60 anos que têm sua idade emocional de adolescente. Pensam como adolescente, adotam, né, como adolescente, agem como adolescente e escolhem como adolescente, apesar da idade já adulta. Então, nós temos que construir ações para as nossas dificuldades e não paralisar nelas. E pode ter certeza, qualquer coisa que aconteça conosco e tenhamos dificuldades, tudo se resolve e tem solução. Só precisamos achar os caminhos corretos. Eu sempre parto do pressuposto de que se esse computador quebrar, eu sozinha não vou resolver, porque eu não entendo nada de computador. Eu sei mexer nele, mas não conheço a mecânica dele. Então, se o computador não está bem, eu parto do pressuposto de que existe alguém que conhece isso, ou não? Hã? Sim. Então, eu tenho que procurar uma pessoa que conhece disso, que sabe do sistema e que vai resolver para mim. Eu não vou botar a mão, abrir e fechar, porque eu sei que eu vou danificar. Então, assim a gente também tem que pensar que seja lá o que aconteça nas nossas vidas, se não tiver alguma coisa legal, a gente precisa compartilhar com alguém que minimamente pode me dar um suporte nisso.
Caso contrário, nós vamos tentar sanar uma dificuldade e aí a gente tinha um problema e vai ficar agora com 2. Ou outros tantos, né? Então, eu preciso achar os espaços corretos. Então, qual é a pergunta que não aparece aqui, gente? Não é por quê. Eu nunca vou perguntar a um drogadicto por que você está se drogando, porque ele vai dizer aquilo tudo e outros tantos. A pergunta não é por quê. O que vocês acham que deveria ser? Ninguém? Oi? Como eu posso te ajudar? Essa é uma pergunta de ação, mas não é o que diz dele da escolha. É uma boa pergunta para dar ao outro a necessidade do outro. É legal. No caso, essa é a segunda pergunta, né? É a segunda pergunta. É uma boa pergunta, mas seria a segunda. Adiantei. Mas é válida. A gente só precisa encontrar a anterior. O que é que vocês acham? O que está te faltando? Exato. A pergunta a gente vai dizer que é o que falta e não por quê. Porque as drogas ocupam um lugar na vida do sujeito. É um lugar de compensação. Ele está sempre compensando algo, talvez. Todo drogadicto carrega consigo um buraco existencial imenso. Ok? E ele está tentando fechar esse buraco, colocando coisas. Quando nós estamos falando de vazio afetivo. Vocês entenderam? Todo drogadicto. Então, se eu pergunto por quê, ele vai me responder em situações, inclusive do que eu gosto. E gosta mesmo. Então, não é a pergunta correta. Se eu botar 100 drogadictos e perguntar a eles por quê, eles vão me dar 2.000 respostas. Se eu perguntar a 100 o que falta, uma boa parte deles silenciam, porque nem eles mesmos sabem. Sentem, mas não sabem. E vão descobrir quando eles se colocarem a caminho de querer saber o que está lhe faltando, porque ele sabe o que está faltando. Ele sente a falta, mas ainda não sabe os mecanismos para entender das faltas. Então é o que está faltando. Cada um é cada um. O que falta para mim não está faltando para Leandro. Então, quando nós falamos das faltas, nós estamos falando do vazio afetivo, das carências afetivas. E uma boa parte dos drogadictos tem um buraco imenso nas relações familiares. E por não entender de que o outro, ainda que não corresponda às minhas necessidades afetivas, ele não sou eu. E não é a destruição pessoal que eu vou resolver a minha relação com o outro. Eu posso dizer, por exemplo, meu pai é uma pessoa horrorosa. Meu pai me abandonou, meu pai me bateu, meu pai me fez mal, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Fez. E deve ter feito mesmo. Seu pai é horroroso? Deve ser mesmo. Porque aquilo que eu penso do meu pai, ou aquilo que eu penso da minha mãe, sou eu que penso. E ninguém pode me tirar esse direito de pensar. Eu só preciso ressignificar essa relação. E não paralisar nela e adoecer e morrer por ela. Eu preciso ressignificar, dar um outro sentido a essa relação com esse outro. Agora, se ela ou ele não foram pessoas que assumem as suas responsabilidades na relação, então vamos dizer, minha mãe é uma pessoa que eu quero distância. Tudo bem, é compreensível. O meu pai é um homem horroroso que eu não quero nem ouvir falar. Tudo bem, é um direito seu. Mas a pergunta também tem que ser voltada ao sujeito. E você? É um bom filho? Porque que o outro não é bom pai e não é boa mãe, a gente já sabe. Mas você, quanto filho, é legal? É respeitoso? É ético? As suas ações crescem o meio ou diminuem você quanto pessoa? Então, esse drogadicto ele também tem que se responsabilizar por ele.
Porque a gente vai dizer que seja lá a pessoa com quem a gente convive, ela é aquilo que eu penso dela, é um direito meu de pensar. Agora, eu também tenho que me responsabilizar em ter autocrítica e poder compreender a pessoa também que eu sou e a pessoa que eu me permiti ser. Porque ninguém pode chegar com desculpas de dizer que meu pai é isso, minha mãe é aquilo, e eu sou assim porque eles são assim. Não, você é assim porque você escolhe ser assim. Se você quiser ser diferente, seja diferente. Então, nós precisamos nos conhecer para poder tomar atitudes nobres em torno de nós, porque tudo potencializa, mas não é a causa principal das minhas escolhas. O meio potencializa? Potencializa. A falta potencializa? Sim. Mas a escolha final é de quem? De quem escolheu usar. Nem mais e nem menos. Então, do mesmo jeito que eu pude escolher para ir para a esquerda, eu tinha o mesmo direito de escolher o uso para a direita. E por que eu não faço? Porque é muito mais fácil transferir o meu problema para dizer que eu sou assim porque o outro é assim. Não, eu sou assim porque eu escolhi ser assim. O outro pode até potencializar com todas as pautas, mas ele não tem o poder de me colocar no lugar onde eu escolhi estar. É pessoal e intransferível. Então, é um trabalho de dentro para fora, para esse crescimento, certo? Então, todas as pessoas, quando se deparam com drogadictos, ela trabalha com pessoas ou vivem com pessoas altamente carentes. Tem uma estima muito baixa, altíssima. Então, trabalhar isso aqui diz também de trabalhar as inseguranças, né? Ou a insegurança pessoal dessa pessoa drogadicta. Então, queridos amigos, quando nós falamos de drogas, nós não estamos falando de substância. O que uma boa parte das pessoas tendem, né? A apenas olhar o ato e não o porquê do ato. Quando a gente se depara com um drogadicto, eu não quero saber a droga que ele usa, simplesmente. Eu quero saber o porquê, né? O que falta para ele fazer o uso. E não simplesmente ele está usando. Porque o usar é a última instância. Não tem mais o que se discutir. A gente tem que ir para lá no início para entender quando tudo isso começou. Então, quando a gente se depara com um drogadicto, a pessoa dá vida à droga. A pessoa dá alma à droga. A substância pela substância não é nada. Absolutamente nada. Eu quero saber a relação da substância com o sujeito. Aí eu vou dizer desse entrelaço. Por quê? Se a droga ocupa um espaço na vida desse outro, implica dizer que essa droga está ocupando um lugar. E se ocupa o lugar, está entrelaçado com esse sujeito. Então, quando nós vamos tratar uma pessoa drogadicta, eu não posso simplesmente chegar lá e fazer um tratamento de abstinência imposta. Porque ele vai recair. Vocês entendem? A gente precisa trabalhar compreendendo de quando eu falo de uma pessoa drogadicta, eu estou falando de uma pessoa que tem uma relação triangulada. Sempre a relação é triangulada. É o sujeito, a história do sujeito e a substância que ele se utiliza e escolheu. Por quê? Porque essa substância não ocupa um lugar? Se ocupa um lugar, significa que está entrelaçada com o sujeito. E se está aqui, significa que ele colocou ali uma terceira perna, porque a que ele tem não lhe dá o sustento. Ele não fica mais na verticalidade sozinho. Só ele e a história dele. Ele usou o quê? Uma terceira perna para continuar. Ele triangulou a relação. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e arrancar essa substância. Eu tenho que substituir. Tirar, não. Por quê? Imagine os senhores se depararem com uma pessoa de muleta. Porque a terceira perna é uma muleta. Aí simplesmente chega lá e puxa. O que acontece com essa pessoa? Hã? Você ficaria sem a sua cadeira? Imagine tirar a cadeira do Léo. Assim também. Então, a terceira perna é aquilo que dá a sustentabilidade, né? É aquilo que eu preciso para continuar me movimentando.
Aqui, volto a dizer, escolheram as drogas. Então, queridos, o que é que a gente precisa prestar atenção? Se eu vou fazer um tratamento, eu preciso entender como é a dinâmica de um drogadicto. Eu queria que vocês repetissem o que vocês estão vendo. 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? Uma sequência. Muito bem. Então, nós vamos dizer que uma pessoa drogadicta, ela acorda e dorme, porque ela é dependente química, com uma sequência de vida igual. Mora no mesmo lugar, vive com as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas, e no outro dia, a mesma coisa. Um buraco afetivo que não lhe dá movimento de construir absolutamente nada. Ele repete a mesma coisa que já conhece, todo dia. A sequência de vida é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Imagina uma pessoa viver e acordar 1, 2, 3, 4, 5. Aí pegam a clínica, jogam ele lá na clínica. Ele chega na clínica, se não for uma clínica legal, que tem uma proposta realmente, né, psicoterapêutica, para modificar, o que é que ele vai encontrar lá? Apenas um espaço fechado, onde a dinâmica de lá de dentro é... Repete. Imagina a pessoa passar lá, fechado, 6 meses longe das drogas, né? Porque é o tempo mínimo que a gente vai dizer, os portões, mas ele chega lá e encontra essa dinâmica aqui. E aí? O que é o que os senhores acham dessa para essa? Como é que você sabe que está faltando 2 ali? Vocês sentiram falta do 2? Hã? Como é que vocês sabem que está faltando 2 nessa segunda sequência? Hã? Condicionamento, exatamente. A gente aprende que é aqui nessa sequência, 2 vem antes do 3 e depois do 1. Aí você faz a mesma sequência, naturalmente você já vai em cima da falta. Aí nós vamos dizer que o que é que está faltando aqui, o 2? O 2 é simplesmente as drogas, ou a droga. Retirar o 2, mas a sequência é a mesma. Não muda absolutamente nada. Continua na vida da pessoa, 1, 2, 3, 4, 5. Então, com isso aqui, quando os portões se abrirem, depois de 6 meses, ele vai retornar para onde? Para cá. Isso significa recaída. Por quê? Porque não tem diferença absolutamente nenhuma. Mas se nós oferecermos isso a ele? O que é que vocês acham? Mudou o quê? Hã? As informações, a sequência, o que mais? Sentiram falta de alguma coisa? Não. Por quê? Porque a gente vai dizer que aqui nós temos uma sequência aleatória. Se é aleatória, implica dizer que eu posso construí-la do jeito que eu quiser. Como for possível. No meu tempo. Nas minhas condições, né? Compreendendo as minhas limitações, as minhas possibilidades, o meu potencial. Então eu vou dar vida a uma sequência, mas dentro dos meus compromissos, primeiramente com quem? Comigo. Aí eu digo aos senhores que isso aqui tira qualquer pessoa da dependência química. Sabe por quê? Porque ele vai dar um outro sistema de vida dentro do tempo dele, sem ser pacotes prontos, como se todo mundo fosse a mesma pessoa. Então é preciso se autoconhecer para poder construir novas sequências, dentro da possibilidade do indivíduo, dentro da possibilidade do sujeito, nem mais nem menos. Mas para que isso aqui aconteça, é preciso que todo o meio do drogadicto também se modifique e trabalhe para o crescimento. Porque não é uma pessoa que vai mudar. A gente não muda vício. A gente muda um estilo de vida. Então, quando a gente fala de pessoas que modificam, né,
ela não deixa um vício, ela modifica um estilo de vida. Então, esses dois aqui vai sair de uma comunidade, de um bairro, de um prédio, de uma rua, de uma casa, vai para uma clínica, tiram dele a droga, mas quando ele volta, a mãe está do mesmo jeito, o pai é a mesma pessoa, a família age do mesmo jeito, os amigos permanecem fazendo as mesmas coisas, a rua, a comunidade, o prédio, em que mudou? Aí você pega essa pessoa e volta para o mesmo espaço, com tudo do mesmo jeito, fatalmente ele vai retornar. Agora, se a família se educa, se a família se trabalha, se a família se compreende e dá sentido, porque quando a gente trabalha um drogadicto, a gente trabalha a família junto. Não tem como não ser, né? Porque a família precisa entender que a família, o sistema está doente, que aquela pessoa, ela é sintoma, ela não é causa. Se a família não se compromete com o tratamento e a mudança pessoal também consigo, a gente não vai muito longe. É preciso que esse drogadicto ele realmente dê uma volta em torno dele mesmo. Aí ele cresce sozinho. E isso vai ser uma sequência muito bem trabalhada, pessoal, para que possa ser independente do meio onde ele estiver inserido, para que ele realmente modifique o estilo de vida. Aí a gente vai dizer que é um trabalho extremamente profundo. Bem, todas essas informações vão fazer para que a gente entenda da prevenção de recaída, novos valores, hábitos de vida e novas práticas. A gente precisa entender isso, porque o tratamento sempre é bilateral. O tratamento é sempre bilateral. Não se trata da drogadição apenas porque a família deseja, sem o drogadicto desejar. É bilateral. Todo mundo vai se envolver nesse tratamento. Mas o principal implicado é o drogadicto. Sem ele, nada funciona. Ok? Então, tem apoio da empresa ou da chefia, precisa, se ele é funcionário de alguma empresa. Se estiver na escola, precisa do apoio da escola, dos professores, dos amigos, dos familiares, dos profissionais, todos os profissionais envolvidos também precisam, né? Estar envolvidos e fazer sua parte. Os recursos, não se trata de drogadição sem recurso médico e medicamentoso. O drogadicto, ele sai das drogas e entra na medicação. Por quê? Porque é a substituição. Quando você tira as drogas, você precisa substituir. Primeiro, qualidade de vida, né? Ele precisa ter atividade minimamente para poder produzir os próprios hormônios, que aquela alegria lá trazia através das drogas, mas a gente tem a mesma felicidade com os nossos hormônios da felicidade. Por isso a gente precisa de atividade física para os hormônios começarem a produção, né, de bem-estar físico. Medicamento, por quê? Porque esse medicamento vai dar o sustentáculo à falta da química que vai ser deixada de ser usada. Então, não pode sair de uma drogadição sem medicamentos. Por quê? Porque é o medicamento que vai dar o bem-estar na falta da outra química, certo? Então, não se pode tratar drogadição sem médico e sem medicação. Precisa do psiquiatra, porque é ele que vai ver exatamente todo o equilíbrio e da medicação e vai ver esse nível de adoecimento psicopatológico, né, da pessoa que está na drogadição, e precisa de tratamento psicológico. Por quê? Porque é aqui que ele vai descobrir-se o porquê da escolha das drogas. Então, aqui ele vai melhorar e aqui ele vai em busca da origem, né, de onde e de que forma ele se envolve e escolheu as drogas, porque poderia ter escolhido outras coisas. Aí vem outros profissionais, dependendo do nível da dependência. Dependendo do nível da dependência, vai precisar de fisioterapeuta, vai precisar de nutricionista, vai precisar de outros profissionais. Aí a gente não pode esquecer de incluir aqui a questão espiritual. Se nós temos na casa espírita pessoas que precisam, né, e estão com problemas das drogas, tem que fazer tratamento espiritual, sim. Por quê? Porque não existe drogadicto sem companhia espiritual. Existe um processo obsessivo de forma natural que os drogadictos precisam de ajuda para poder soltar esses laços entre as dimensões. Porque no mundo espiritual,
as entidades espirituais alimentam-se do vício, do drogadicto, como forma de alimento fluídico que se mantém no mundo dos espíritos. Os espíritos dizem, do ponto de vista da espiritualidade, da doutrina espírita, que o drogadicto é comparado a um navegador que não é responsável, que simplesmente pega o seu barco e põe em alto mar sem conhecer essa maré. E simplesmente vai em alto mar sem fazer um roteiro, sem conhecer as águas as quais ele vai navegar. E fatalmente nos diz os espíritos, o seu barco será avariado. E muitas vezes sem recuperação, levando ao fundo do mar. Então os espíritos dizem que uma pessoa drogadicta é um navegador irresponsável, que escolhe alto mar, mas não consegue e nunca traçou a sua rota. Põe o seu barco sem conhecer as águas, né? Além mar. E fatalmente irá levar esse barco ao naufrágio, né? Então nós precisamos entender que a doutrina espírita nos dá a liberdade de conhecimento e conhecer a responsabilidade, porque todos nós somos navegadores. Só precisamos entender como construir as nossas rotas para que a gente possa atravessar todos os mares. E ainda que os mares forem revoltos, nós tenhamos ferramentas necessárias, né, para poder passar e chegar do outro lado com o mínimo de segurança. Se isso nos falta, esse barco fatalmente vai afundar. Para isso, mudança de hábito. Não tem como mudar drogadição sem mudança de hábito. Isso vai requerer renovar valores, opiniões, costumes, hábitos e sentimentos. Isso aqui é importantíssimo, essa renovação. Renovar valores. Por quê? Porque um drogadicto, como nós, de forma geral, carregamos conosco as nossas crenças, que fazem de nós os valores, né? Que carregamos e damos muita importância. Diferenciar as nossas opiniões. A gente precisa mudar de opinião. Aprender a ter novas opiniões e não ficar fechados nas ideias que representam as nossas próprias verdades. Precisamos também botar dúvidas nas nossas verdades. Será que aquilo que eu penso, das verdades que eu carrego? Porque mesmo assim, eu só preciso entender que minhas verdades não é a verdade, são minhas. Não é a totalidade da verdade. Costumes, né? Eu preciso mudar. Se eu chego em casa sempre pela direita, bem, deixa eu ver como é aqui chegar pela esquerda. Eu preciso fazer diferente, tentar diferente. E não ficar naquele rito 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, meu Deus, a vida não é boa para mim. Oh, meu Deus, como o mundo é cruel. Oh, meu Deus, ninguém me compreende. Tá, e o que é que você está fazendo para fazer tudo isso diferente? Né? A gente precisa se implicar no nosso crescimento pessoal. Os hábitos, né? O que é o hábito? Nada mais do que um processo de educação. Educação é um conjunto de hábitos. Eu me autoeduco quando eu construo comigo bons hábitos. Então, se eu tenho hábitos, eu preciso revê-los, e dependendo de quando eles se apresentam, eu preciso modificá-los. Educação, já dizia o senhor Allan Kardec, é um conjunto de hábitos. Então, quais os nossos hábitos? Eu preciso também entender para modificá-los. E, por fim, os sentimentos, que a gente vai falar dos afetos. Eu preciso modificar os meus afetos, minhas emoções e sentimentos. Como, né? Tudo isso é processado em torno de nós. Isso vai nos levar à reforma íntima, porque quando tudo isso acontece, a gente reformula intimamente. Eu construo em mim força de vontade para esse crescimento contínuo. Pensamentos precisam ser positivos. O que leva uma pessoa a descer a ladeira é o pensamento negativo. É não acreditar em si mesmo. E, por fim, educar-se para ter afetos corretos, sentimentos e emoções. Bem, meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês. Nós começamos tarde e vamos terminar tarde, né? E eu ainda vou para Recife, imagina. Mas eu queria, antes de finalizar, não podia deixar de trazer os dados do CEBRID. É o Centro Brasileiro de Pesquisas de Álcool e Outras Drogas. Eu queria que vocês observassem aqui no gráfico o que o CEBRID traz
para a influência, né, aquela que a gente viu lá na frente da multifatoriedade, para levar uma pessoa à drogadição. E vamos prestar bem atenção, porque o lugar onde nós escolhemos estar diz das escolhas pessoais do nosso dia a dia. Sabe aquele dito que diz com quem tu andas que eu direi quem tu és? A mesma coisa a gente vai parafrasear e aplicar, diz com quem tu andas que eu direi quem são os espíritos que te assistem, né? Porque a gente precisa entender das nossas influências. Ninguém pode plantar um pé de manga para colher simplesmente laranja. Se eu vou plantar um pé de manga, é porque eu vou escolher mangas, né? Então, eu tenho que entender o meio sociocultural que eu estou inserido. Se eu vou estar inserida no lugar onde o álcool e as drogas, de forma geral, fazem parte, fatalmente eu vou fazer parte disso também. Dificilmente nós vamos estar ao lado de pessoas que têm hábitos aos quais eu não me qualifico, né? Ou não são importantes ou prazerosos para mim. Dificilmente. Nós vamos sempre procurar pessoas similares, né? Aquilo que me dá satisfação. Então, nós precisamos entender. Então, esse meio cultural, ele influencia como primeiro item, né, para uma drogadição. Depois, a maior influência vem o quê? A família. A família influencia mais do que nós podemos imaginar. Não só do ponto de vista de herdar os hábitos, né? Ou seja, existe dentro do padrão familiar o hábito da drogadição, como a família também vai influenciar na falta afetiva na relação, levando esse outro à escolha das drogas ou de qualquer outras coisas. Então, a família influencia de forma fatal, né, e decisiva as escolhas de seus membros, seja para o bem ou seja para o mal. Aí vem o próprio indivíduo na sua capacidade de escolha, de autocrítica, né, daquilo que é bom e satisfaz para ele. E, por fim, nós vamos dizer que a análise às drogas. Então, eu queria que os senhores percebessem que quando nós falamos das drogas, ela é a última coisa com quem eu devo me preocupar. Porque quando elas chegam nas nossas casas, nas nossas famílias, outros problemas nós já estaríamos, né, percebendo e enfrentando. Compreendem? Então, as drogas, ela não é a causa, ela é sintoma, tá? Outro dado do Sebrito, que eu queria também que os senhores observassem, é de que uma boa parte das famílias estão aí muito preocupadas se nossos filhos estão nas ruas com o crack, com a maconha, com a cocaína. Estão sim. Estão se drogando com essas coisas? Sim. Mas uma boa parte dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, estão saindo nos finais de semana para o quê? Uso de álcool. Eu trouxe os dados do Sebrito que fala dos adolescentes do Recife, né? Que é a nossa capital. Então, os nossos filhos, nossos jovens estão nas ruas se drogando? Sim. Mas a maior parte deles se drogam-se com o quê? Com o álcool. Lícito. Vendido na nossa esquina, na porta de casa, na frente, do lado, e encontrado dentro das nossas geladeiras e dentro das nossas casas. Lícito. Aqui também tem um outro dado do Sebrite, para que os senhores vejam de que o álcool continua imperando. Então, eu queria que nós voltássemos para as nossas casas, refletindo profundamente sobre o que vem a ser a drogadição. Porque, enquanto nós estamos nos preocupando com as drogas ilícitas, e devemos nos preocupar, não resta a menor dúvida, o pior está acontecendo em nossa sociedade, porque os nossos jovens estão morrendo, mas também estão matando. Não é com a maconha, é com o álcool. Era isso que eu queria compartilhar com todos vocês, para que nós façamos reflexões profundas acerca das nossas escolhas, acerca dos nossos usos. Aqui, nós estamos falando de pessoas que escolheram as drogas. E nós escolhemos o quê?
Tem uma música dos Titãs, que é o rock da minha época, que eu gosto muito do processo filosófico deles. E ele dizia assim: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Comida é pasto, bebida é água. Você tem sede de quê? Se vocês tiverem essas respostas, talvez vocês possam responder às faltas que cada um carrega consigo. Eu espero que de maneira muito diretiva, quando vocês conseguirem mergulhar nas suas faltas, vocês possam dar a elas sentido, porque a vida só faz sentido se a gente colocar sentido na vida. Paz a todos e que Jesus, esse mestre de amor incondicional, nos dê todos os dias as condições necessárias para que nós sejamos homens e mulheres de bem, nas nossas decisões, contribuindo de maneira decisiva para o crescimento da nossa coletividade. Muita paz a todos. Obrigado. Léo me pediu aí para fazer a prece. Vamos fechar os olhos, né? E respirar. Pai de amor infinito, nesse instante, todos os corações aqui reunidos, agradecemos, Senhor, essa oportunidade bendita. Pedimos nesse instante que os bons espíritos, esses amigos tarefeiros que nos acompanham, que vibram intensamente pelo nosso crescimento, pela nossa espiritualização, nesse instante derramem sobre todos os corações dos 2 planos de vida as tuas bênçãos, o teu amor, a tua harmonia, a tua paz, o teu conhecimento. Que agora, que essa casa que abrigou a todos nós, ao sairmos, possamos receber, Senhor, esse amor que nos envolve e derramar e colaborar, compartilhar com todos aqueles que encontrarmos a caminho. Principalmente aqueles com quem dividimos o ambiente doméstico. Derrama sobre os nossos corações o teu amor. Fortalece, Pai, a nossa fé. Abre-nos a tua esperança para que os dias sejam sempre maiores e melhores. Dá-nos todas as condições de alcançarmos a nossa perfeição e felicidade. Assim seja.